Agora eu vou direto com vocês, tem muita informação. E aquela reportagem que muita gente estava escrevendo ali para mim, é passar, é a verdade, viu? Tem muitos brasileiros que às vezes saem daqui, vão para a Europa, Estados Unidos, outros países ricos e acreditam que lá é uma belezura. Mas não sabem o preconceito que muitos brasileiros sofrem. Obviamente que tem brasileiro que apronta, mas os bons acabam pagando pelos maus. Eu vou contar a história agora de um policial estrangeiro para nós. Estava no país dele, lá na Irlanda. Esse policial irlandês atropelou esse brasileiro lá em Dublin. O João, ele morava em Dublin nessa época. Ele ficou sabendo que o amigo dele teve a moto roubada, porque sim, na Irlanda também tem roubo. Eles tinham o rastreador dessa moto e eles começaram a ir atrás da motocicleta. Conseguiram chegar até lá, só que a polícia também chegou junto. Quantos policiais observaram? Às vezes, pelo jeito de andar, de se comportar, o brasileiro é mais extrovertido, o brasileiro é mais expressivo. O policial deu uma olhada e pensou que fosse um bandido. Ele julgou o João e partiu para cima dele com o carro. Me dá a imagem, eu vou te contar essa história. Nesse atropelamento, infelizmente, o João ficou muito ferido e acabou perdendo a perna. Agora vai acontecer o julgamento. E qual é a briga da família? O policial, de acordo com a família, não vai ser julgado pelo crime correto que ele cometeu. E é por isso que nós estamos nessa história. Vamos ver? E eu falo para o João que eu estou naquele momento até agora. Ainda não acabou. Então, é difícil. João Henrique Tomás Ferreira, de 25 anos, sempre quis estudar fora do Brasil e decidiu fazer um intercâmbio na Irlanda. Gostou tanto do país que resolveu ficar. Para se sustentar, começou a trabalhar como entregador. Foi muito bom, eu adquiri bastante experiência, consegui aprimorar bastante meu inglês, que era uma coisa que eu queria bastante. O que João nunca imaginou é que depois de 6 anos e meio, um acidente grave mudaria a vida dele para sempre. Mas é algo que hoje eu tenho um pé atrás por conta de, eu creio que é um trauma. João foi atropelado por um policial em serviço. Ele ficou prensado entre a viatura e uma estrutura metálica. O ferimento foi grave. Desde o início eu tinha certeza que eu teria minha perna amputada, eu consegui sentir. Tudo aconteceu quando João resolveu ajudar um amigo que teve a moto roubada por uma gangue irlandesa. Com um rastreador, eles encontraram a moto e passaram para a polícia o endereço indicado. Só que os criminosos não respeitaram a ordem de parada dos agentes, dando início a uma perseguição. Os suspeitos conseguiram fugir e quando João foi pegar a moto do amigo, uma viatura acelerou na direção dele. Ele quis fazer o que ele fez, então a gente vai lutar para que a justiça seja feita. João foi levado para o hospital em estado grave. Ele ficou internado e precisou amputar a perna direita, na altura do joelho. Assim que acordou do coma, ele fez um pedido. Eu quero voltar para o Brasil. Não consigo mais me sentir em casa lá. Foram 2 anos de tratamentos, fisioterapia e reabilitação. João é filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Mesmo com a ajuda da família, passou por momentos desafiadores depois da cirurgia. Agora, ele precisa encarar a vida com um novo olhar. Mas o caso ainda não teve um fim. Depois do acidente, o policial identificado como Neil Doyle foi preso. O julgamento deveria ter acontecido há 2 meses, mas a defesa do policial pediu mais tempo para analisar o caso e a audiência foi remarcada. O júri está previsto para acontecer essa semana. Neil responde por direção perigosa. João e a mãe Sheila embarcam hoje novamente para Dublin, na Irlanda, na esperança de que desta vez o policial seja julgado e condenado por lesão corporal. Restringiram 4 pedidos de crime que a gente tinha colocado. Só pegaram o mais suave para ele, que é de direção perigosa. João vai precisar passar por nova cirurgia. Continua abrindo a ferida e aí é uma vida que não dá ficar o tempo todo fazendo curativo. João foi estudar fora do Brasil buscando um futuro melhor. Sheila, que viu de perto a recuperação do filho, sabe que o atropelamento poderia ter tido um desfecho diferente. E hoje só tem um desejo: que o policial pague pelo que fez.
mudou a vida do meu filho para o resto da vida dele. Toda a vida dele vai ter que ser adaptada, toda a casa, todo o carro, a vida dele como pai, como tudo vai ser adaptada, né? Então, ele tem que pagar por isso. Gente, vamos lá, é torcer para que agora a Justiça da Irlanda entenda que houve um erro e que obrigue o Estado de lá a pagar tudo que o João merece, né? Porque é o inocente da história. Se arrebentando desse jeito, no mínimo, justiça agora. Eu lembro bem que nós começamos, essa mãe nos procurou na época, logo no comecinho. A gente fez várias matérias do Balanço aqui a respeito. E você vê que a justiça lá deu uma aliviada pro policial, né? Tirou a parte mais pesada e deixou a parte mais leve. E eu percebo, vou falar uma coisa para vocês, nós temos muitos problemas aqui no Brasil, mas eu percebo o seguinte, que quando a justiça vai para julgar alguma coisa, não é porque é estrangeiro que a pessoa fica para trás. Agora, quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para alguns lugares mais ricos, eles têm um preconceito tão grande contra a gente, é uma coisa que dói no coração, viu? Você falou, aqui não existe isso. Não existe. O estrangeiro aqui, ele tem o mesmo tratamento que o brasileiro tem.